E nós vamos orar para começar a nossa aula. Hoje nós vamos ver duas aulas. Olha que coisa importante. Temos um aviso e duas aulas. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer um clamor especial. Pelo que, irmãos? Nós vamos orar hoje, especialmente, por duas coisas. Coisa número 1, vamos orar para que Deus leve ao nosso coração a sempre sermos quebrantados e arrependidos. Para que de nenhuma maneira, a gente viva uma vida de sombras, irmãos. Viva uma vida de sombras. De nenhuma maneira a gente permita que o pecado nos faça viver duas vidas. Certo? Ok? Qual é a diferença de um santo para um hipócrita? Que o santo sabe que não é perfeito, mas luta veementemente contra a sua imperfeição. Qual que é o hipócrita? O hipócrita sabe que é perfeito, mas ele luta veementemente para esconder sua imperfeição. Então, uma vida sem arrependimento é uma vida mascarada, Esse ano, eu vou até dar um spoiler para os irmãos, né? No quarto domingo, é o domingo que eu vou pregar, domingo agora pregou o Takaki, no segundo domingo vai pregar o presbítero Nedson, terceiro domingo vai pregar a irmã Ana, no quarto domingo, amor que gera vida, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, você já confessou o seu pecado para o seu irmão hoje? Então, amém. Nós temos que viver uma vida sem dubiedade, nós não temos que ter duas vidas, nós temos que ser puros, limpos, sinceros, inteiros. E a segunda questão, irmãos, nós vamos orar, meus amados irmãos, para que Deus derrame sobre nós e sobre a nossa igreja uma unção de fertilidade, certo? A irmã Josi vai ter mais filhos em nome de Jesus, a irmã Jaque vai ter mais filhos em nome de Jesus. Não, irmãos, mais fertilidade espiritual, irmãos. Graças a Deus, as pessoas estão vindo à nossa igreja. Nós vamos orar para que elas se decidam por Cristo. Amém? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus eu estou aqui na tua presença. Meu Pai amado Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito nos leve, meu Deus amado Senhor, a ter um coração sincero. Meu Deus amado Senhor, que a gente não viva uma vida lutando para esconder os nossos pecados, Pai. Que a gente não viva uma vida, Pai, lutando para fazer com que o mundo aceite os nossos pecados. Mas que nós venhamos ter uma vida, meu Pai amado Senhor, santa, sincera. Meu Deus, se por acaso, meu Pai amado Senhor, o nosso coração tem caído em algum pecado, Senhor, nos faça, meu Deus amado Senhor, buscar, meu Pai, refrigério no Senhor. Nos ajuda, Pai amado Senhor, a abandonar o nosso orgulho, Senhor, e buscar ajuda nos nossos irmãos, Pai. Não nos deixa viver uma vida de mentira, mas de sinceridade. Meu Deus amado Senhor, nós estamos, meu Pai amado, debaixo da Tua palavra. O Senhor nos deu um tempo para frutificar, meu Pai. Os Teus olhos estão sobre o nosso rebanho, Senhor, sobre o nosso povo. Ó Deus amado Senhor, então em nome de Jesus nos faça multiplicar, Senhor, nos dê vidas. Pai, que as barreiras que impedem das pessoas decidirem pelo Senhor caiam por terra nessa manhã, nessa noite. Que as barreiras que impedem, Pai, as pessoas, meu Deus amado Senhor, de virem à Tua casa, de aceitarem o discipulado, Senhor. Meu Deus, que a nossa falta de posição, que talvez seja um empecilho, Pai, caia por terra agora, e o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Paz. Amém. Paz, irmão. Amém. Segunda coisa, irmão. Segunda coisa. Algumas coisas. Irmãos, eu sei que a vida é complexa. Glória a Jesus Cristo. Mas hoje eu não quero uma aula igual a de terça-feira passada. Ou quarta-feira passada. Acho que foi quarta, se não estiver enganado. Amém, irmãos? Eu quero participação. Então, pelo amor de Jesus Cristo, interajam, tanto no chat quanto verbalmente. Amém? Amém. Pelo amor do Senhor, ok? Não vamos fazer desse tempo
um tempo não precioso. Intencionalidade, certo? Segunda coisa, irmãos, os irmãos receberam um cartãozinho? Ontem receberam um cartãozinho, deu certo? Todo mundo recebeu um cartãozinho? Eu mais um? Sim, pastor, recebemos. Muito bom, muito bom. Então, irmãos, a irmã já deve ter passado as orientações. Você vai anotar o nome de 5 pessoas que você vai convidar para a sua célula, para o seu RG, e vai orar sobre esses nomes, Ainda não tome as atitudes, não tome as atitudes ainda. Essa semana é colocar os nomes e orar por elas. Orar por elas. Pastor, eu não consigo lembrar de ninguém, então você vai orar para Deus fazer você lembrar de alguém. 5 pessoas. 5 pessoas, amém? Eu, particularmente, já estou orando para Deus me fazer lembrar de pessoas, porque nós vamos começar lá em casa. E os irmãos sabem como é que é lá em casa. Lá em casa é longe, né? E eu ainda não tenho um relacionamento assim com as pessoas que estão lá. Eu tenho no São João 2. Eu vou começar a lembrar das pessoas que estão no São João 2 para poder ir até lá. Glória a Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver 2 lições, 2 em uma, porque a que nós vamos ver é pequena, é curta, certo? Semana que vem, irmãos. Voltando para cá. Antes de voltar para a lição. Irmãos, essa semana os irmãos vão se reunir no seu dia de célula e orar, se reunir para orar. Os irmãos da célula Poder da Palavra vão se reunir amanhã na casa do irmão Renato, no horário marcado, e vão orar. No final durante a aula eu vou dar uma missão para vocês. Vão orar. Tira um tempo para orar. Canta um hino. Pode fazer um culto. Hoje nós vamos treinar o formato de célula, mas o passo a passo vai ficar para a próxima lição. Então, se reúnam para orar. Vai lá, abençoa o local, abençoa a casa. Na quinta-feira, na casa da irmã Ana, o irmão tá cá, que é a irmã Nicole, eu não sei se vai ser na quarta ou na quinta essa semana, porque o deles vão ser alternados, vão se reunir, vão orar. Quais são os focos da oração? Para vocês serem cheios do Espírito Santo e para ganharem almas. Amém? Amém? Glória a Jesus Cristo. Glória ao Senhor. E último aviso, irmãos, Irmãos, tem que ir nas células. Então, os irmãos tentem ir em uma célula. Os irmãos que estão aí, em Ermedinha, a irmã Ellen, que fica mais no local e desloca menos, procura aí células online. Eu quero participar de uma célula online. Procura aí nos grupos, eu vou tentar achar uma aqui para mandar. Tem que participar, irmão, tem que ver como é que acontece. Os irmãos aí do Santo Amaro, pastor Caio, lá no Olga, perto da Assembleia de Deus, lá na Primícia do Evangelho, ele faz uma célula toda quinta-feira. Ele já me convidou para ir lá, eu devo ir lá também. Se os irmãos quiserem ir, eu vou pegar o endereço e o horário, acho que é 7h30. E os irmãos vão. Tem que ir para ver como é que é, para aprender, para poder ficar mais confortável de participar. Amém? Amém? Glória a Jesus. Cacá, que bom que você está aqui, viu, meu irmão? Glória a Jesus. Vamos começar aqui, irmãos. Hoje nós vamos... A primeira aula é mais curta, calma aí. E aí nós vamos para a segunda. A primeira é mais uma revisãozinha aqui. Aqui. Pronto, bom. Compartilhar, mas nós vamos focar hoje na segunda aula. Detalhe, tá, irmãos? Semana que vem, nós vamos para a aula 8 na semana que vem. Semana que vem eu vou conversar com os irmãos, possivelmente nós vamos fazer ela presencial, ou na quarta, possivelmente na quarta, tá bom? Para a gente poder fazer mais uma dinâmica presencialmente, a gente junto, grupão junto, tá bom? Igual teve a primeira lá que dividiu as equipes, a gente deve ter outro encontro também. Todo mundo junto. Eu vou só alinhar o dia direito, em nome do Senhor Jesus. Se por acaso cair em uma das células que já existe, aí tá valendo, mas vamos reunir. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Gente, quem não foi, perdeu. O show de Fernandinho estava bom demais. Desculpa, quem não foi, perdeu. Eu tô famoso,
por favor. Nicole e irmã cantou, mas eu tô igual aqueles caras que aparecem no fundo, passando no fundo aqui. Por 2 segundos, eu tenho meus 2 segundos de fama lá, a câmera pega eu, enradasse lá, eu pulando lá, foi mal, entendeu? Ok? Muito bem. Terceira coisa aí, espionagem é pecado. Tinha irmãos aí me filmando de forma indevida. Deus tá vendo esse negócio aí, viu, irmão Renato? Não quero falar nada, não? Ai. Agora, irmãos, eu não consigo entender, não. Quem vai para um show, uma celebração daquela e fica parado, viu? Eu não consigo entender, não. Tava bom. Todo mundo pulando, na presença de Deus. Todo mundo pulando. Eu vou dançar na chuva. Vai lá. Beleza. Esperamos os próximos. Irmãos, quem é a redenção? A redenção é você. Sem você não temos igreja, não existe igreja. Se eu vim aqui, irmãos, e apagar uma foto aqui, ó, apagar uma foto, esse vazio aqui é o vazio que fica quando você falta. Eu sei que a gente não é escravo da igreja, a gente não tem que estar na igreja todo o tempo, mas faz uma falta muito grande. Os irmãos fazem falta muito grande. Então, meus amados irmãos, não permita que a vida te tire da comunhão. Detalhe, tá? Não permita que a vida te tire da comunhão. Amém. Não existe redenção sem você. A nossa missão, irmãos, é ser uma igreja terrivelmente bíblica. Falando de ser terrivelmente bíblica, irmãos, como é que está a leitura da Bíblia esse ano aí? Glória a Jesus. Eu pus uma meta audaciosa, e aí, irmãos, eu me enrolei no meio do ano, e eu vou suar, mas eu vou bater a meta que eu pus no nome de Jesus Cristo, entendeu? Então, mas vamos lá, irmãos. Ser totalmente dependente do Espírito Santo e transformar as almas em amigos de Jesus. Nossos valores é ser fiel à palavra, orar, ter dependência do Espírito Santo, buscar excelência em tudo, amor entre os irmãos e comunhão com o corpo de Cristo, a solução. Irmãos, nossa visão é que pelo poder do Espírito, nós vamos transformar todas as pessoas em amigos de Deus, cheios do poder do céu, ser cheio. A nossa meta, irmãos, é batizar uma pessoa até dezembro, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos orar para que essa pessoa se converta o mais rápido possível, que ela tenha uma sede por Deus, para que ela desça as águas, tá, irmãos? Em nome do Senhor. Aqui está a nossa célula, nós já estamos aqui, ó, irmãos, ó. Célula na prática e 4 estações. Nós vamos ver essas 2 lições para a glória do Senhor Jesus Cristo. Último aviso, já tinha esquecendo, último aviso. Essa semana, irmãos, sem falta, a irmã Nicole e a irmã Ana vão nos dar um modelo da camiseta. Amor que gera vida, porque os irmãos voltaram. E aí nós vamos procurar em tudo que é lugar, um lugar com preço legal, para a gente já pedir as camisetas para a nossa conferência, Amor que gera vida, a conferência lá no final do mês. E casou tão legal que a sexta-feira é vigília, a gente já faz a vigília para nos encher do poder, sábado é conferência, e domingo é a nossa conferência e formatura. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos, vamos lá. Como que funciona uma célula na prática? Essa aqui é uma aula mais curta, mas para a gente começar a nos adaptar com isso. Ok. A célula funciona o seguinte, ó, a célula precisa de uma liderança, um líder em treinamento, um secretário e um anfitrião. No nosso caso, nosso líder, o líder e o anfitrião estão no mesmo conjunto. Quem é o líder em treinamento, irmãos? No nosso caso também, como nós estamos formando a primeira turma, todos os líderes serão treinados. Então, aqui, ó, nós vamos formar uma célula de líderes. Então, na célula da irmã Ana, terão 3 líderes. Ana, que é a líder principal, Maria e Samuel. Na célula do irmão Renato, terão 5 líderes. 5 líderes não, 4, né? Que a irmã Maria Ferreira não está fazendo o curso. Mas 4. Nós teremos lá a irmã Josi, o irmão Renato, a irmã Jaque e o irmão Xande. Na célula de Nicole, nós teremos 3 líderes, Nicole, Enos e Takaki. Na célula de Hermedinha, nós temos 3 líderes também, Lavínia, irmão Ricardo e a irmã Ellen. Na célula do Vale, que é a minha célula, eu e Kézia como líderes. Então, nós teremos líderes. Só que o que acontece? A ideia é o seguinte, tem que estar sempre alguém pronto para liderar, tanto a célula presente quanto a próxima, porque o objetivo desses RGs, dos nossos células, dos nossos RGs, é multiplicar. Daqui a pouco eu vou chegar na 4ª estação, e o objetivo é
crescer. Ok, muito bem. Vamos lá. Como que vai funcionar a estrutura, irmãos? Como que vai funcionar a estrutura dos nossos RGs? Primeira estrutura, nós vamos ter um lanche, 15 minutinhos de lanche, certo? O lanche não é o anfitrião que banca, o lanche é comunitário, todo mundo vai aprender a ofertar, compartilhar, ok? E é isso mesmo, certo? E o lanche serve por duas estratégias, três estratégias. As pessoas aprenderem a ofertar, e quando eu digo ofertar, não é dar dinheiro. Já irmão conheceu pessoas que têm uma dificuldade muito grande em dar as coisas, as pessoas simplesmente não conseguem dar. A pessoa sempre acha que está perdendo tudo. A dar é um absurdo, a pessoa não. Na cabeça dela não existe a ideia de dar. Então, fica até a pergunta: quando foi a última vez que você deu liberalmente alguma coisa a alguém? Tá bom? Oração. Toda a célula vai ter uma pequena dinâmica, um quebra-gelo para interagir com as pessoas. Louvor e palavra. 3 coisas na célula: ensinar a dar. Terceira questão, é o tempo de quem for atrasar. Então, a pessoa atrasa, tem 15 minutos, 10 minutos para atrasar, né? Isso não serve para os irmãos não têm direito de atrasar. Os irmãos são os representantes, são para os visitantes. Terceira coisa, momento de comunhão, aquele troca do café ali, conversar com as pessoas. Tá bom? Ok. Depois que comeu e orou, tem ali um quebra-gelo, uma brincadeirinha que vai ter em todas as salas, os irmãos vão receber essa estrutura, nós vamos ter mensalmente vai sair as lições, vai sair a estrutura, para os irmãos se inspirarem, trabalhar, uma introdução, uma leitura bíblica, e essa leitura, essa pregação vai ser sempre compartilhada, sempre envolver as pessoas em participar, sem perder o domínio. Então, envolver as pessoas para participar da aula, para que as pessoas falem, mas sem perder o foco principal. Não é um lugar de opinião aberta. Cada um fala o que quer e no final não chega a conclusão, não. É envolver as pessoas, mas chegar no objetivo. Olha, o que você acha? O que você acha desse texto? Muito bom. Glória a Deus, muito bom. Ok. Mas olha, o importante nisso aqui é que Jesus está falando para a gente ter uma vida mais santa. Ok? Muito bom. E terminar sempre com desafios, conclusão e desafio. O que é um desafio? Por exemplo, na célula que eu estou cuidando no Senai, toda quarta-feira no Senai, como é que o último desafio que eu coloquei para ela? Gente, nós estamos aqui, a gente acredita na Bíblia, então nós temos que ler a Bíblia. Vamos todo mundo ler o Novo Testamento. Então, olha, está aqui o Novo Testamento para a gente ler até o final do ano. Olha que maravilha. O que eu faço? Para garantir a presença das pessoas lá, toda quarta-feira eu escolho quem vai cantar na próxima. Geralmente eles não cantam, tá, gente? Geralmente eles põem o CD para tocar lá e fica narrando. Mas tá lá. Olha, você vai cantar. Fulano de tal, chama fulano de tal para participar. Não, chama fulano de tal para participar, ok? Voltando nesse ponto aqui, irmãos, da estrutura, o líder não deve fazer tudo. O líder não deve fazer tudo. Nos 3 primeiros encontros, vou querer que o líder, nos 3 primeiros, que o líder cuide da palavra. Então, nos 3 primeiros, sem negociar, é Ana que prega, é Renato que prega, é Enos que prega, sou eu que prego, é irmão Ricardo Taká, que pai que prega. Depois, nós vamos dinamizar isso aqui, certo? Para que todos participem e se envolvam, ok? O líder que faz tudo, ele está tendendo a acabar com as coisas. Então, o líder que faz tudo, ele está tendendo a acabar com as coisas. Por exemplo, irmãos, já vou dar um spoiler para os irmãos aqui. O que acontece? Esse mês, a gente vai montar na igreja, eu vou apresentar na Assembleia Geral um conselho. Qual que é o conselho? O ano que vem, eu não vou liderar a igreja sozinho. Na verdade, eu nunca liderei, os irmãos sempre me ajudou a liderar a igreja. Mas no ano que vem, nós vamos dividir não. Eu vou trabalhar menos, os irmãos vão trabalhar mais. Aleluia! Claro que não, né, irmãos? Quem tem essa mentalidade é pirâmide. A mentalidade do reino é o seguinte: os irmãos vão trabalhar mais, porque eu posso trabalhar mais também em outras áreas. Mas nós vamos montar uma comissão para definir o calendário do ano que vem, definir o tema do ano que vem, definir ações do ano que vem.
Exemplo simples, os irmãos me ajudam com a ajuda de custo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja me ajuda. Os irmãos são cientes disso. Mas o que não pode acontecer? Não pode acontecer é eu estar lembrando os irmãos que eu preciso receber, ou eu ficar avisando os irmãos que eu vou retirar. Irmãos, estou tirando minha ajuda de custo aqui. Isso não pode acontecer, certo? Amém? Então a gente vai montar uma comissão e essa comissão vai ser composta pelos líderes das células, dos RGs, né? Os líderes do RG, mais algumas pessoas, mais um casal. Amém. Glória a Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, nós vamos fazer uma prática aqui agora. Uma pequena prática, certo? Os irmãos terão 5 minutinhos. 5 minutinhos. Aqui, ó. Irmão Renato. Irmão Renato. O senhor tá aí, irmão Renato? Amém, pastor. O senhor vai no seu grupo, irmão Renato. O senhor vai no seu grupo meditar e tirar uma lição junto com seus colegas lá no grupo do seu WhatsApp agora, 5 minutinhos sobre João 1:1. Tá bom? Amém. Joga no grupo aí. Os irmãos do irmão Renato vão no grupo. Irmão Ricardo. Irmão Ricardo. Cadê a Bíblia? Ricardo Pai. Os irmãos com seu Amém. irmão Ricardo só vai meditar 5 minutinhos e tirar uma lição sobre Salmos 1. Salmos 1. Ok? Ok. Amém. Sou bom que todo mundo do grupo do senhor está na casa do senhor, então tá fácil, né? E a irmã Ana vai tirar 5 minutinhos e vai tirar uma lição desse versículo aqui com o seu grupo, ok? Então agora são 8:07, 8:07, 8:08, 8:13, os irmãos vão voltar e vão fazer uma pequena lição aqui para a aula de hoje, tá bom? Ok? Eu e a irmã Kézia vamos ficar aqui na expectativa, juntamente com o irmão Carlos, irmão Vitor. Vamos lá. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. 5 minutos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos cantar. Maranata. Ah, Maranata. Oh, oh, glória a Jesus. 4 minutos. Deixa eu ver se os grupos estão movimentando aqui. Glória a Deus. Maranata.
Começando a movimentação. 2 minutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Dois minutos. Aguardar. Cacá, nós vamos ficar aqui na expectativa para ver qual manto vai ser desenrolado desse estudo aqui. Deixa eu ver como é que tá os grupos no WhatsApp. Aí, ó. Irmãos, vou dar 2 minutos de acréscimo. 2 minutos, acabou. 2 minutos, acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Muito bem. Nós estamos fazendo uma dinâmica, os irmãos estão lendo o texto. E aí agora nós vamos ver o que os irmãos aprenderam. Como é que está o cenário hoje aí, Cacá? Tranquilo? Pois é, estava aqui. Vou ficar uma semana sem prosear. Ô, glória! Ô, aleluia! Ó, irmão, Cacá, testemunhando. Glória a Deus. É aquele que você me mandou do áudio? Amém. Aí, ó. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre discipulado também. Uma semana longa mesmo. Só Jesus para ter misericórdia de nós. Só Jesus para ter misericórdia de nós. Certo? Muito bem. Irmãos, 1 minuto. Vai começar. Vamos lá. Muito bem. 1 minuto. Ligeiro. Se vira nos 30. Vamos lá. Irmã, qual conclusão o seu grupo chegou sobre esse texto aqui, irmã? Não tem ninguém com microfone, né? Você pode mandar um áudio para mim aqui que eu vou transmitir o áudio, Ana. Pode colocar o áudio aqui, que aí se aí digitar não fica legal, né? Vamos lá. Cadê a Ana? Josi digitando, Ana digitando. Bora, irmãos. Vamos aprender prazos. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Ó, o negócio tá profundo aqui nos grupos, hein? Mas vamos lá, acabou o tempo. Vai, mano, eu sei. Que lição você tirou desse texto juntamente com a irmã Maria? Manda um áudio para nós aqui. Se for chorar, manda áudio. Eu posso. Hoje é Ana. O que você mandou, Ana vai
Ana vai concatenar e mandar. Mas muito bom pela participação, viu? Muito bem, para o pai querer participar. Eu vi que você mandou lá uma mensagem, está muito bom que você mandou, agora a Ana vai mandar. Vamos, Ana! Pelo amor de Deus, vai. Isso aqui é a sua conclusão? Então vou ler a conclusão de Ana aqui, gente, ó. Vamos lá. Aqui, ó, Ana mandou. Nem para mandar um áudio, né, Ana? Ô, Ana, pelo amor de Deus, minha irmã. Vamos lá, cadê aqui, Jesus? De Ana. Aqui, Ana, fonte de vida. Ana disse assim, ó, Deus tem um plano. Mesmo quando não entendemos, às vezes pode demorar, mas ele cumpre a promessa, ele é fiel. Em todos os momentos, o Senhor está disponível para nos ouvir, mas precisamos buscá-lo com o coração verdadeiro. A comunhão com Deus, a oração é o caminho para a restauração. Deus ouve a oração sincera e nos tira do cativeiro. Ô, glória! Amém. Irmão Renato, ou irmão Renato não, irmão Ricardo Pai, qual que é a lição que você tirou desse texto que o senhor leu, o senhor recebeu? Qual que é, irmão? O pastor, aqui, o que eu entendi aqui, conversando com Lavínia e Fabiola, a gente chegou à conclusão que todo o homem que medita na lei do Senhor, né, está sempre meditando na lei do Senhor, de dia e de noite, e não vive misturado com pecado, né, na roda dos escarnecedores, e eles são como as árvores plantadas à beira de águas correntes, e o que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Então, aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, ele tem a capacidade de produzir, né, de gerar grandes frutos, ou seja, consegue levar a palavra do Senhor a muitos, né, para poder resgatar essas pessoas. Ou seja, esses frutos são as almas que a gente consegue resgatar meditando na palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmão Renato, o que o senhor aprendeu, irmão Renato, nesses minutos, juntamente com o seu grupo, em João 1:1? No início era a palavra, Deus em mim, sim. E aí, irmão? A paz, pastor. A paz. Nós aprendemos que Deus é o início de todas as coisas, e que Jesus é a palavra anunciada desde o princípio, e que ele é o próprio Deus. Oh, amém. Isso quer fazer uma junta, viu, irmão Renato? Parabéns. Parabéns. E aí, irmãos, os irmãos deram boas lições. Agora, ô, irmã Kézia. A irmã Kézia está aí? A irmã Kézia ainda está entre nós? Estou, pastor. Amém. Amor, como é que você consegue juntar esses 4 textos em uma reflexão só? Ai, meu Deus. Precisa de um tempinho, né? Como é que você juntaria, pastor? Nós dois aqui na nossa célula. Só nós dois. Então, como é que você juntaria? Vou quebrar seu galho, viu, minha irmã? Aqui, irmãos, ó, o que é a ideia? Os irmãos falaram coisas maravilhosas, mas, ó, Deus tem um plano para nós, e a gente só conhece esse plano por intermédio da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos leva ao objetivo final, que é conhecer a Cristo, porque ele é a própria palavra. Então, Deus tem um sonho para a minha vida, Deus tem um sonho para a sua vida, que é revelado pela palavra, e a palavra indica o objetivo dela, que é Jesus Cristo. Então, o caminho mais seguro para eu alcançar os planos de Deus é me aproximar de Jesus. Quem sabe hoje você não deve decidir por se aproximar de Jesus? Quem sabe hoje você tem vivido uma vida de sonhos frustrados,
tem vivido uma vida de péssimas amizades e não sabe para onde seguir, o seu caminho é Jesus. Amém? Amém? É mais ou menos, Amém. é mais ou menos assim, irmãos, quando os irmãos vão fazer durante as células, envolve as pessoas, põe as pessoas, mas dá uma conclusão final, um ensinamento final. Claro que ficou fácil para mim, tá, irmãos? Porque eu sabia qual eram os textos, né? Eu já sabia como é que juntava aqui. Então, quando você vai lá na pregação e o pastor fala assim, abram em Abacuque, capítulo 2, versículo 10. Aí tá todo mundo folheando e o pastor já encontrou, é óbvio, porque ele já trouxe o texto marcado. Então, fica fácil eu dar uma pregação para os irmãos aqui, porque eu já trouxe o texto marcado. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Não tenhamos preguiça em meditar na palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar disso. Amém? Dentro dessa visão aqui, irmãos, de como funciona uma célula, nós vamos para a segunda parte da aula de hoje. E a segunda parte da aula de hoje, irmãos, vai nos ensinar sobre uma coisa muito importante, que são as 4 estações de uma alma. As 4 estações de uma célula, de uma alma. Mas vamos pegar aqui as 4 estações de uma vida. Tá bom? Aqui, ó. As 4 estações. Os irmãos estão vendo o meu slide aqui? Estão vendo? Amém. Esse aqui, irmãos, eu não tive tempo de solicitar os irmãos para me ajudarem na edição, tá? Então, nós vamos na apostila aqui, eu vou comentando, mas o conteúdo é o mesmo, ok? Muito bem. Olá. Muito bom. Ok. 4 estações. Aqui foi onde eu fiz o curso, tá, irmãos? Igreja Novo Ser, uma vez. 4 estações. Todo cristão, toda igreja, toda célula, nosso RG, tem que passar por essas 4 estações. Você tem que passar por essas 4 estações. Certo? Se você não passou por essas 4 estações, talvez sua vida espiritual está definhando, ok? Quais são as estações? A primeira estação, meu irmão, é o crescimento. É o crescimento. Irmãos, o evangelho precisa crescer. O evangelho precisa crescer. Uma igreja precisa crescer, irmãos. Uma igreja precisa crescer. Se uma igreja não está ganhando almas, existe algo de muito errado acontecendo. Então, essa questão tem que ser resolvida com organização, com oração e com busca na direção de Deus. Então, para crescer, nós temos que evangelizar. Para crescer, nós temos que evangelizar. E aqui, irmãos, eu já vou dar uma missão para os líderes de células que estão entre nós e os que vão ouvir a aula mais tarde. Irmãos, essa semana, quando você se encontrar com a sua célula, o seu RG, quando você se encontrar com o seu RG essa semana, depois de orar, meditar na palavra, vocês vão cravar uma data que o seu RG vai multiplicar. Vocês vão cravar uma data que o seu RG vai virar 2 RGs. Então, vocês vão orar num período de no máximo um ano. Definir quando que ele vai multiplicar. Pastor, e se chegar no ano não está pronto para multiplicar? Nós vamos descobrir o que aconteceu. Todo mês vai ter reunião de líderes para a gente orar sobre os irmãos, orarmos juntos, analisarmos o que está acontecendo. Mas se multiplicar antes, maravilha. Então, no máximo de um ano. Essa semana os irmãos vão se reunir e vão falar assim, ó, dia 8 de agosto de 2026, nós vamos multiplicar. Maria vai se tornar líder de um RG lá em tal lugar. Ana vai ceder a casa dela e vai para outra casa fazer. Nós vamos multiplicar. Amém, irmãos? Então, como é que evangeliza, irmãos? Vamos aprender um pouquinho sobre evangelismo aqui. Como é que evangeliza? A gente evangeliza da seguinte maneira, irmãos. Evangelizar é você proclamar Cristo como Salvador. É você anunciar Jesus a todo momento, falar do amor de Cristo, pregar mesmo. Irmãos, as pessoas entenderam tão errado a frase. Pregue o evangelho. Se precisar, use palavras.
pregue o evangelho. Se precisar usar palavras. As pessoas entenderam tão errado essa frase que as pessoas pensam assim, eu dou meu testemunho. Se Jesus preparar uma oportunidade, eu prego. Eu dou meu testemunho. Irmãos, o homem que escreveu essa frase, ele não estava falando que não tinha que pregar efetivamente, não. Ele estava falando que o evangelho é tão poderoso que ele já se mostra na nossa vida, mas só o testemunho não é suficiente. Porque se o testemunho não fosse suficiente, Deus não mandava a gente pregar. Em um momento, Jesus diz assim, só dá o testemunho. Ide testemunhai. A Bíblia não tem o ide testemunhai. A Bíblia tem ide, fazer discípulos, pregar o evangelho, sejam minhas testemunhas. Então, irmãos, pregar o evangelho. E aqui vem umas perguntas que a gente às vezes esquece. Depois que a gente é crente, a gente esquece de algumas coisas depois que a gente é crente. Quantas vezes você ouviu o evangelho para se converter? Ou você foi o cara que caiu na rede e falou assim, opa, virei crente. Ouvi uma vez, meu Deus, que glória, virei crente. Foi assim, irmãos, na vida dos irmãos? Eu acredito que a maior parte de nós não foi, né? Quanto tempo isso levou? Quantas pessoas foram envolvidas nesse processo? A palavra de Deus diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, irmãos, pregue o evangelho. Pregue mais de uma vez o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue outra vez o evangelho. Eu ouvi por 12 anos. Eu nasci na igreja, mas eu batizei, eu tinha uma certa convicção, mas a minha ficha caiu com 16 anos. Quantas pregações que eu ouvi? Então, irmãos, pregue o evangelho. O relacionamento e o amor ativo, não de palavras, atitudes, são os grandes diferenciais para levar outros a Cristo. Então, é ser amigo das pessoas e fazer coisas pelas pessoas. Tem um texto da Bíblia, tem um texto da Bíblia que a palavra que seria mais interessante seria a palavra ser mudada para caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado pelos homens e não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda que eu pudesse conhecer todos os mistérios do céu, não tivesse caridade. Por quê, irmãos? Porque a gente perdeu o sentido real. Amor é atitude. Quem ama faz alguma coisa. Se eu amo a pessoa que eu quero evangelizar, eu faço alguma coisa por ela. Eu faço alguma coisa por ela. Irmãos, e aqui, os irmãos sabem, eu não estou diminuindo nada. Eu não estou diminuindo nada, irmãos. A nossa igreja, ela é baseada em oração. Os irmãos são incentivados a orar constantemente. Nós somos incentivados a clamar a Deus constantemente. Nossos cultos, a oração faz parte. Existe uma vigília de oração na nossa igreja. Nós temos o culto Moráveis, que é o culto de intercessão, que a nossa irmã Ana, nosso irmão Jaque vai cuidar dessa sexta-feira. Eu quero ver os irmãos lá presentes, em nome de Jesus Cristo. Vai cair esse jugo da sexta-feira na igreja, os irmãos vão estar na igreja em nome de Jesus. Mas, irmãos, se eu amo alguém, irmãos, eu vou me oferecer a fazer alguma coisa pela pessoa. Eu vou me oferecer a fazer alguma coisa para a pessoa. Se eu amo alguém, eu vou me oferecer a ajudar a pessoa a limpar a casa, a buscar o menino, eu vou fazer um bolo e dar para a pessoa, irmãos. É relacionamento e amor ativo. Relacionamento e amor ativo. O evangelho se mostra com atitudes. O que Jesus fez para tirar Pedro do barco? Multiplicou a pescaria dele. Então, irmãos, sempre estar disposto a fazer algo por alguém. O problema é que a gente endeusou, irmãos, e isso é uma coisa que está no meu coração, e eu vou estudar mais sobre isso, e vou orar mais sobre isso. Talvez um dia eu escreva algo ou pregue sobre algo. Irmãos, a gente adora a nossa rotina. A gente adora a nossa rotina. Quer ver a gente ficar frustrado em alguma coisa, quebrar a nossa rotina. Ou a gente ser obrigado a quebrar a nossa rotina por algum motivo. Então, irmãos, primeira coisa, um amor efetivo. Evangelizar é proclamar o evangelho de Cristo ressurreto. Irmãos, quero que vos lembre que lhes preguei, o qual receberam, no qual estão firmes, por meio disso, o evangelho, vocês são salvos, desde que apeguem-se firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois, primeiramente, ele transmitiu o que recebi. Irmãos, isso aqui, só uma curiosidade,
Isso aqui talvez seja o primeiro hino do Novo Testamento. Isso aqui, essa parte aqui, ó, é uma composição rabínica. Essa talvez seja a escritura mais antiga do Novo Testamento. Transmitiu o que eu recebi. Paulo está falando que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. É como se fosse um corinho. O primeiro corinho do Novo Testamento, é a escritura mais antiga do Novo Testamento. É essa frase. Tá bom? Amém. Tirando as palavras de Jesus, na era apostólica. Então, Deus deseja salvar, irmãos. Deus deseja salvar. E aí, irmãos, como é que a gente faz? Como evangelizar, irmãos? Como é que evangeliza? Tem uma estrutura muito simples de evangelismo, que você não deve ficar engessado, mas você deve seguir. Qual que é? Você apresenta o plano de Deus, você apresenta o problema do homem, você demonstra o amor de Deus e a decisão, e convida a pessoa para tomar uma decisão. Ok? Vamos lá. Como é que é isso, irmãos? Como é que a gente prega o evangelho? Vamos lá. Evangelho em... Deixa eu cronometrar aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Cronômetro. Ok. Deixa eu printar aqui. Os irmãos estão vendo meu cronômetro aqui? Calma aí. Aí tá ruim, né? Aí. Vou apresentar o evangelho em menos de 3 minutos. Olha lá. Aqui, ó. Irmãos, olha, Deus tem um plano perfeito. Ele criou o homem para viver com ele no Jardim do Éden. O homem era pleno, era santo, vivia uma vida de paz, mas permitiu-se ser enganado pela serpente. E todo o mal entrou no mundo. O mal entrou de tal maneira que destruiu tudo, destruiu nossa saúde, nossos relacionamentos, a nossa vida. Hoje a gente morre por causa do pecado. Você já pecou alguma vez? Eu aposto que sim. Em algum momento você mentiu, em algum momento você machucou as pessoas que você gosta, em algum momento você invejou o que você não deveria invejar. E esse pecado colocou a gente em uma situação muito terrível, porque o Deus Santo, o Deus perfeito, agora tem que perdoar nós que cometemos pecados. Imagina só que situação difícil. Deus, que odeia o pecado, ter que perdoar a gente, mesmo nos amando, mas ele resolveu a situação. Como que ele resolveu a situação? Ele pegou o ser mais puro do universo, o seu filho, entregou para viver uma vida tão sofrida aqui na Terra, para entender que ele entendeu o seu sofrimento. Ele sofreu muito mais que você, ele te entende a sua dor, e morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida eterna, para nos dar esperança. Você não está sozinho, você pode hoje entregar sua vida para Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Imagina só, você agora terá a paz de que quando você cruzar a eternidade, morrer, você vai estar nos braços do Pai. Só existe um caminho. Você precisa se entregar para Jesus. Você quer aceitar Jesus nessa tarde? Você quer aceitar Jesus nessa noite? Ele tem uma obra na sua vida, ele morreu por você e quer te transformar. Pronto, aí ó, 1 minuto e 49 segundos, o evangelho foi apresentado. O problema do homem, o plano de Deus, o problema que o homem causou, o amor de Deus e a decisão. Um evangelho sempre deve levar as pessoas a terem uma decisão. Sempre deve levar as pessoas a terem uma decisão. Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, como que a gente evangeliza? Nessa estruturazinha aqui é uma sugestão. Mas para você abordar uma pessoa, você tem que primeiro ter a intenção de abordar essa pessoa. Tem que primeiro ter a intenção de abordar. Segunda coisa, você tem que ter um interesse de querer abordar. Você tem que se interessar pela vida daquela pessoa. Irmãos, às vezes a gente é tão frio. Assim, tão frio. Então você tem que se interessar pela vida da pessoa. Assim, eu oro para que o amor de Deus cresça no meu coração. A pessoa está indo para o inferno e nós estamos de boa aí, ó. Estou de boa aqui, ó, tranquilo. Vou comer uma banana ali, tomar um refrigerante. Ah, moça, as pessoas estão indo para o inferno, mas eu prefiro elas como meus amigos, me fazendo pecado, que levar eles para a igreja e eles mudar, né? Porque eu não vou ter mais a amizade deles do jeito que tem. Eu tenho que ter o desejo de salvar almas e ter ação. Ter ação. Muito bom. Ok.
Muito bem. Vamos continuar aqui, ocultar isso aqui. Aí, vamos lá. Ok. Muito bom. 3 passos para evangelizar. Primeiro, você precisa se comunicar. Conquiste a atenção da pessoa, crie interesse, crie um desejo de seguir a Jesus. Segundo, compartilhe a mensagem. Compartilhe a mensagem. E por último, irmãos, em algum momento, convide ela a tomar uma decisão. Fala com ela, você precisa se decidir por Cristo. Se você quer se decidir por Cristo hoje, e ore por ela. E aí, a pessoa se decidir por Cristo, peça para orar por ela. Mostre, você é ungido por Deus, nós já aprendemos isso, você tem poder e autoridade. Ore por aquela pessoa, para que a vida dela seja transformada. Ok? Muito bem. Amém, irmãos? Primeira parte, evangelizar. A segunda parte, irmãos, é a estação do cuidado. Do cuidado. O que é a estação do cuidado? Foco na consolidação. A gente não faz as pessoas aceitar Jesus e larga para lá. Por exemplo, quando eu era muito novo, eu participei de um projeto evangelístico no hospital. Eu ia todo domingo no hospital, orar pelos enfermos. E a gente ganhava muitas almas. Mas hoje eu vejo que a gente falhava em uma coisa. A gente falhava em consolidar. As pessoas aceitavam Jesus Cristo, as pessoas iam embora e nunca mais a gente encontrava as pessoas. Alguns ficaram firmes, com certeza. Outros, talvez não. E por quê? Porque faltou cuidado. Faltou cuidado. Ok? E o que é isso, irmãos? Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ela se torna um bebê espiritual. E ela precisa, irmãos, de ser acompanhada por alguém mais maduro. Alguém mais maduro. Ela precisa ser acompanhada por alguém mais maduro. Vamos lá, ó. Objetivos da consolidação. Alguém aceitou Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Verifique se a pessoa verificar essa decisão por Jesus está acompanhada por conversão. Vem cá, ela aceitou Jesus. Glória a Jesus Cristo. Mas alguma coisa mudou na vida dela? Alguma coisa. Irmãos, eu sei que existem pessoas. A gente está no processo. Amém? Glória a Jesus Cristo. Igual a gente falou lá no começo do curso. Quem aqui não luta contra o pecado ainda? O que é isso? Pagou? Vocês não estão vendo minha tela? Não estão vendo minha tela? Ah, sim. Amém. Sim. Muito bem. Quem aqui não luta contra o pecado? Todos nós lutamos contra o pecado. Amém, irmãos? Infelizmente, a gente luta contra o pecado, a gente não deve ser entregue ao pecado. Mas, irmãos, a pessoa converteu, alguma coisa tem que mudar. Se não mudou nada, a pessoa não mudou nada, nem nada. Ela aceitou Jesus, nem tem na igreja. Então, tem que fazê-la pregar o evangelho de novo para essa pessoa precisa se converter. Ah, beleza, alguma coisa mudou? Então, essa pessoa aqui, ó, vai ter que ser acompanhada para ela aprender mais sobre a lei de Deus. E aí, qual que é o caminho, irmãos? Já leva a pessoa para estudar, para se batizar. No Novo Testamento não existe batismo longe da conversão. O batismo era uma prova da conversão. Então, meu irmão, você aceitou Jesus Cristo, o seu próximo passo agora é se batizar. Ah, mas eu tenho... Não, relaxa. Vamos estudar a Bíblia junto aqui, fazer um curso de batismo. Você vai entender as coisas lá na frente. Quando acabar o curso, você decide. Se quiser mais um tempo, beleza. Mas você precisa se preparar para isso. Irmãos, eu não consigo entender a lógica. Ficar tardando o batismo, irmãos, não faz sentido no meio do cristianismo. Ok? Amém. É o que faz sentido? A pessoa não se decidiu por Cristo de verdade, está preso a alguma prática pecaminosa que não quer abandonar. Amém? Muito bem. Olha lá, o recém-convertido necessita de consolidação, pois precisa de direção e orientação. A consolidação tem que ser pelo um tempo certo, ou seja, não pode demorar a acontecer. E aqui, irmãos, vem um prazo que a gente melhorou, mas vamos melhorar mais ainda. Irmãos, se a gente se importa com as pessoas, a gente se importa com as pessoas. Então aqui, ó, um prazo razoável de 3 dias após a conversão para conversar com a pessoa. Eu tenho batido muito na tecla de que peguem os contatos das pessoas que nos visitam. Pegou o contato, irmão, a pessoa foi no domingo na igreja, terça-feira manda uma mensagem para a pessoa.
Pelo amor de Deus, nós queremos que as pessoas fiquem, mas não fazemos questão de nos conectar às pessoas. E não espera ninguém pegar contato, não. Pega você. E se fulano de tal pegou, pega de novo. Todo mundo manda mensagem para a pessoa entender que ela é amada de verdade, se nós amamos as pessoas. Bom, a consolidação, a primeira parte da consolidação, irmãos, vamos lá, a pessoa aceitou Jesus, ou foi na igreja, ou foi na sua célula. Se dá por uma questão de um telefonema, uma visita online. O consolidador deve ser um discípulo convicto, maduro, disposto a obedecer o chamado de Deus. Novo convertido não discipula ninguém. Novo convertido não discipula ninguém. Discipula crente velho, crente maduro. E graças a Deus não. Infelizmente, nós não temos novos convertidos a ponto de querer discipular. Então, todos nós somos obrigados a discipular. O recém-convertido ou decidido está na expectativa de contato com a igreja, a consolidação quando efetiva, eficiente e eficaz da orientação para o crescimento do novo convertido. Irmãos, não é porque existem pessoas que batem no peito, dizendo assim, mas quando eu aceitei Jesus, ninguém me procurou e eu estou firme aqui, ó. Ninguém me ajudou, eu estou firme aqui. Sabe que tem que olhar para essa pessoa e dizer para a pessoa, eu sou pastor, eu tenho que dizer para essa pessoa, ó, me perdoa. Por que você está pedindo perdão? A igreja falhou com você. Não que a gente tem que ser apegado aos homens, a salvação é individual mesmo. Mas se alguém sobreviveu sozinho na caminhada, a igreja falhou em algum momento. Claro que na maioria das vezes a pessoa nunca esteve sozinho, né? Nunca é sozinho. Mas então, irmãos, mas eu não vou ficar indo atrás das pessoas, não. Ninguém é atrás de mim, eu estou firme aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Me perdoa. Perdoa a igreja de Jesus Cristo por ter deixado você caminhar sozinho. Perdoa a igreja de Jesus Cristo por ter deixado você caminhar sozinho. Mas que você seja a cura, que você seja a mudança, que você seja o fim desse ciclo ruim, que você seja alguém que se importa. A igreja não se importou com você, mas que você seja uma pessoa que se importa. Que você seja um filtro que transforma águas ruins, amargas e dolorosas em águas doces. Olha que ministério maravilhoso que Deus está propondo para nós vivermos. Muito bem, vamos lá. Se você é um discípulo convicto maduro, e agora vem uma pergunta aqui, irmãos, se você é um crente de verdade, Deus está chamando para consolidar novos convertidos na igreja e na célula. Qual vai ser sua resposta? Você vai fazer discípulo? Quando você vai começar a consolidar as pessoas? Quando você vai começar a ajudar as pessoas a crescerem? Você está disposto a investir tempo para ligar e se encontrar com as pessoas? Quando você irá fazer isso? Irmãos, eu tenho que melhorar muito, mas eu sou do tipo, e os irmãos estão aprendendo também a ser do tipo, que é melhor ser o cara que ouve muitos nãos do que ser o cara que não pergunta nada. Os irmãos vão ver, nós estamos recebendo ainda muitos nãos no nosso discipulado. Mas não desanime, irmão. Não desista de ter um discípulo. Deus vai te dar um discípulo. Olha lá. Deus deu um discípulo para Eliseu e um discípulo de Eliseu. Opa, bagunçou tudo. Bem, amigos da Rede Globo. Deus deu um discípulo para Elias e o discípulo de Elias foi a cura para ele. Eliseu estava sozinho na caverna, lá no batedor todo, vou morrer. Deus falou assim, relaxa, moço, você vai morrer não. Quieta, passa, vai morrer não. Levanta daí e vai procurar Eliseu lá. Eliseu vai te acompanhar. Pronto. Então, irmãos, procure efetivamente alguém. Muito bom. Por que a gente tem que consolidar as pessoas, irmãos? A gente tem que consolidar as pessoas porque a gente tem que mostrar interesse para a pessoa. Tem que ganhar confiança. Porque se você tem a confiança da pessoa, você vai poder ensinar a pessoa. Bom, isso aqui não é manipulação, não, irmãos. É você, a pessoa o mundo não... Desculpa, eu não criei nenhuma frase. Perdão, vou melhorar. Irmãos, ganhar a confiança de alguém não é manipulação. Ganhar a confiança de alguém é mostrar amor, porque o mundo não se importa com ninguém. Nós vemos uma sociedade que ninguém se importa com ninguém. A única instituição que é feita para se importar com os outros de verdade é a igreja. E é o nosso papel se importar. Você vai mandar uma mensagem, vai ligar, como é que você se prepara? Você ora a Deus primeiro,
pergunta qual é o horário e o local que pode conversar e planeja um tempo. Planeja um tempo adequado para conversar com a pessoa. A pessoa pode até ter o direito de pedir para interromper, mas você não pode dar o direito, não pode interromper a ligação. Ou eu vou ligar para a gente poder conversar de 2 a 2h30, tá bom? Tá bom. Aí a pessoa liga e fala assim, você liga atrasado, você termina mais cedo, você não dá um tempo para a pessoa, fica ali olhando, fulano de tal, olha aquele negócio lá. Você não está presente, nós temos que estar presente. Como realizar o telefonema? Identifique-se como integrante da igreja. Eu sou aqui, eu sou o Lucas, você foi na minha igreja hoje. Fala da satisfação da decisão que a pessoa tomou. Veja como é que a pessoa está e tente fazer uma visita pessoal e termine orando pela pessoa. Estou aqui com você, e terminar fazendo uma oração por você. O que não fazer durante um momento de consolidação. Falar mais do que ouvir. Se você fala mais do que ouve, possivelmente está errado. Segunda questão, não interrompa. Irmãos, se tem uma coisa que é uma falta de educação e é desagradável, é você interromper a pessoa quando está falando. Mas eu sei que o que você vai falar. O importante, irmãos, não é saber o que a pessoa vai falar. O importante é a pessoa se sentir ouvida. Você pode saber completamente o que a pessoa vai falar, mas você para e escuta, porque o bem mais precioso que nós temos nesse mundo é tempo. É tempo. É tempo. Ok? Não demonstrar interesse pela pessoa, tomar mais tempo que necessário também, irmão, não vale ser chato. Pressionar a pessoa, irmãos, a gente prega a Jesus, viu? E ficar polemizando. Irmãos, eu tenho as minhas convicções políticas. Ok? Eu acho que o Estado tem que estar mais à direita, certo? Eu acredito que todo mundo tem direito, mas as pautas foram sequestradas, ok? Existem muita destruição, existem muita desinformação, ok? Mas quando eu estou discipulando alguém, evangelizando alguém, pregando, irmãos, o meu foco não é pegar temas polêmicos. Irmãos, existem pessoas que têm prazer em ficar falando do defeito das igrejas, das pessoas, quando está cuidando de alguém, irmãos. Não entre em polêmica, não. A pessoa quer polemizar, volta, vamos para o essencial. Terceiro ponto, irmãos, esse ponto aqui é um ponto que nós temos que estar e nós temos que avançar. É um dos pontos que nós vamos avançar nesse final de ano e no outro ano. Comunhão, irmãos. Pronto. Ganhou a pessoa para Jesus. Gerou um relacionamento com Jesus. A pessoa batizou. A pessoa agora precisa ser discipulada. Discipulado aqui, irmãos, não é no formato que nós estamos vivendo agora. O formato que nós estamos vivendo agora, nós estamos discipulando as pessoas para elas virem para a igreja, ganhar as pessoas para Jesus. Nós estamos fazendo 1 a 1 para ganhar pessoas para Jesus. Esse discipulado aqui, a pessoa já é crente. Mas ainda não entendeu algumas coisas. Ele é um crente petititinho, igual eu aprendi. Ele é um cristão petititinho, ele tem que amadurecer. Por quê, irmãos? Irmãos, e todos nós precisamos crescer nisso aqui. Mas, irmãos, como é que eu digo isso aqui? Irmãos, o evangelho é gracioso, é maravilhoso, é lindo, é belo, é agro, é tech, é top, é pop, é tudo. Mas, irmãos, o evangelho é coisa de adulto. Pastor, as crianças não podem aceitar Jesus? Claro que podem, elas servem, mas existem crianças com uma maturidade espiritual muito maior do que qualquer outra pessoa. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, mas é ruim, mas eu vou falar da minha experiência. Irmãos, meu pai era alcoólatra, muito alcoólatra. Minha mãe ensinou a gente na igreja. Irmão, São Paulo faz frio. Às vezes minha mãe trabalhava. E eu e meu irmão ia para a igreja debaixo da chuva, com menos de 10 anos. Por quê? Porque a gente aprendeu que não dá para negociar.
E eu preciso estar na igreja. Está chovendo. É tanto que minha mãe mudou de igreja, foi para a igreja do pastor que me batizou, porque ela sabia que eu e meu irmão ia para a igreja de qualquer jeito e a outra igreja era longe. Então mudou para a igreja da rua de casa para a gente poder ir para essa igreja, para poder ter a desculpa de que está mais perto, entendeu? Fala, irmão Renato. Só uma dúvida aqui, pastor. Sim. Quem nasceu no berço evangélico, por exemplo, uma criança, um jovem, nasceu no berço evangélico e cresceu ouvindo a palavra de Deus, ele precisa aceitar Jesus também, levantar a mão e receber a oração? Irmão, então, a ideia é que, sim, porque em algum momento ele precisa expor a sua decisão. Talvez ele não aceita Jesus publicamente, talvez ele aceite Jesus em casa, mas ele precisa demonstrar que se faz parte da família de Cristo. Essas pessoas que nunca levantaram a mão, aceitaram Jesus no seu coração, vivem uma vida salva. Mas é sempre interessante, em algum momento da faixa da idade ali, as professoras, os pais, fazer um apelo para os seus filhos. Eles precisam se decidir por Jesus. Ok. Vamos lá, irmãos. Discipulado. Façam discípulos. Beleza. Sobre discipulado, irmãos. O que é ser discipulado? O que é ser um discípulo de Jesus maduro e ensinar outro discípulo de maduro? Hoje eu estou com a dicção terrível. Vamos lá. Irmãos, o que é ser um discípulo de Jesus e ensinar outras pessoas a serem discípulos de Jesus? Primeira coisa, ir após Cristo. Se os erros dos outros ainda me incomodam muito, se o frio me incomoda muito, se pastores na mídia me incomodam muito, eu preciso crescer. Primeira questão, eu preciso seguir a Cristo. Estou seguindo, a Jesus Cristo. Neste caminho, eu não desisto. Então, irmãos, é isso aí, ir a Cristo. Segunda coisa que prova que eu sou um discípulo de Jesus, eu estou negando a mim mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, sabe quando você está fazendo um monte de coisa para Jesus sem vontade? Aí o diabo tenta te acusar? Pois é, rejeita a acusação. Parabéns, você está no caminho do discipulado. Porque se você faz as coisas para Jesus só quando você está com vontade, deixa eu te dar uma notícia bem ruim, você não está fazendo para Jesus. Você está fazendo para você mesmo. Você não está servindo a Jesus. Você está servindo a você mesmo. Os irmãos viram lá que nos Estados Unidos, infelizmente, radicais de esquerda mataram o evangelista Kirk lá. Vocês viram, né? Beleza. A mulher dele foi fazer um discurso. E aqueles caras de o não minta para mim analisou a mulher. E ela dizendo, ela fez assim, vou tentar imitar a expressão aqui dos irmãos. Pastor Lucas, momento atuação. Ela fez assim, em inglês, né? Nesta noite, eu estou aqui. Ela fez assim, mordeu o lábio, deu para cima, encheu o olho de lágrima, respirou fundo para dizer que eu perdoo o assassino do meu marido. Aí o cara lá do Metaforando lá, o Ricardo Ventura do Não Minta para mim, falou assim, ela não quer dizer isso. Ela não quer dizer isso. Aí o cara falou assim, ela está mentindo? Não. Essa é a expressão de alguém que está fazendo algo por uma força superior. Se não fosse o contexto, eu acharia que ela está sendo chantageada. Mas pelo contexto eu sei que existe, ele usando as palavras dele, existe para ela uma força superior, maior que o sentimento dela, e ela precisa perdoar ele. Negar a si mesmo. Nós somos discípulos de verdade quando nós negamos a nós mesmos. Além de negar a nós mesmos, irmãos, é quando nós tomamos a nossa cruz. Irmãos, não é só dizer não para mim mesmo, é matar aquilo que vai contra a vontade de Deus.
Eu memorizei esse versículo esses tempos atrás para aumentar a minha vigilância. Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca e jogue para longe de ti, porque é melhor perderes um membro do que ser jogado o corpo todo no inferno. Mateus 5:29. Tome a sua cruz. Se a sua cruz é a murmuração, mate a murmuração. Se a sua cruz é pensamentos intrusivos, mate isso em nome de Jesus. Se a sua cruz é olhar coisas, mate isso em nome de Jesus. Se a sua cruz é a preguiça espiritual, mate isso em nome de Jesus. E por último, penúltimo, perder a vida por causa dele. Perder a vida por causa dele. Irmãos, eu não sei se os irmãos já passaram por esse sentimento, mas eu acho que todo mundo já passou por esse sentimento. Deus, se eu tiver que orar o tanto que eu tenho que orar, se eu tiver que ler a Bíblia o tanto que eu ler a Bíblia, não vai sobrar tempo para quase nada, Senhor. Eu trabalho, tenho família, se eu for buscar o Senhor, não vai sobrar tempo para os projetos, não vai sobrar tempo para a empresa, não vai sobrar... Pois é, perde sua vida. Vale a pena, perde a vida. Pastor, se eu tirar todo dia, 1 hora de oração, 1 hora de palavra, a casa vai virar uma bagunça. Perde a sua vida. Pastor, se eu sentar todo dia 40 minutos com os meus filhos para a gente orar junto, ler a Bíblia junto, eu não vou dar conta. Perde a sua vida. Pastor, mas perde a sua vida. Perde a sua vida. E um cristão maduro não se envergonha de pregar o evangelho. Não tenho vergonha de pregar o evangelho. Eu achei um videozinho no Instagram, que eu até mandei para uns irmãos. De vez em quando, irmãos, eu descobri que... talvez você assista, tá, irmãos? Eu descobri que mandar vídeos é uma maneira de discipular também, então assista. O cara pergunta para a mulher, para uma jovem, você crê em Jesus? Eu creio muito em Jesus, mas eu creio muito. Não, mas ela é meio paulista, você crê muito, mas é muito que eu creio em Jesus, é muito que eu creio em Jesus. Então, irmãos, muito bom. 4 coisas sobre o discipulado. Os discípulos devem parecer com Jesus, não com você. Ok? Eles não têm que ser igual a você. Confronte eles com amor e verdade. Hoje eu aconselhei um irmão a confrontar outro irmão por causa de um aparente erro. Confronte com amor e verdade. Certo? Não discipule alguém que não queira ser discipulado. Isso aqui, irmãos. Eu demorei para aprender isso. Mas eu demorei para aprender isso aqui. Meu Deus, quanta energia que eu gastei, irmãos. Irmãos, a gente vai orar pelas pessoas, a gente vai atrás das pessoas. Mas se as pessoas não querem, irmãos, não dá. Não dá. Ok? Muito bem. Nós estamos fazendo um curso aqui. Vou dar um exemplo, irmãos. Nós estamos fazendo um curso aqui. Ok? Muito bom. Glória a Jesus. Está quase acabando. Chega lá antes da formatura. Irmão, você terminou o curso? Terminei, não. Não terminou, não, irmão? Terminou, não. Ô, irmão, você não vai poder servir como líder, não. O ano que vem vai abrir outra turma, você faz o curso de novo. Mas eu não vou querer fazer. Então tá bom, irmão. Fulano de tal, eu tô vendo que você tá com uma fraqueza espiritual aí, eu tô vendo que você tá com dificuldade. Se você quiser, a gente pode reunir para trocar uma ideia. Vou te dar umas dicas aqui, ó. Tipo que você anda muito estressado, tenta fazer uma caminhada, tenta meditar nos Salmos. Aí eu encontro com a pessoa 15 dias depois, falo assim, ei, irmão, você fez a caminhada? Não fiz, não. Você está meditando nos Salmos? Não estou, não. Legal, já entendi. Já entendi. Você não quer ser discipulado. E eu não tenho o poder de mudar a sua vida. Eu tenho o poder de te ajudar, para nós juntos chegar a Cristo. Não discipule quem não quer ser discipulado. Ok? E por último, discipulado significa aprender com Jesus e se tornar mais com Ele. Todo cristão é chamado a ser um discípulo de Jesus e ensinar outras pessoas a serem um discípulo de Jesus. Outra questão, tá, irmãos? Se alguém, irmão, chamar a sua atenção, seja crente e aceite em nome de Jesus. Seja crente e aceite em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Não fica esquivando, não. Quem é bom de desculpa, quem é bom de resenha, quem é bom de argumentação, é ruim de arrependimento, é ruim de mudança de vida, é ruim de poder de Deus. Sabe aquela pessoa que está sempre advogando? A pessoa está sempre
Mas você tem que entender que por conta disso e aquilo, não. Ó, federal, irmão, entendi. Você é ótimo de desculpa, então isso quer dizer que você é péssimo de arrependimento. Então, tá bom. Ok? E por último, irmãos, é a celebração. Já estou dando spoiler. Esse ano, nós vamos fazer a festa que nos vai formar. A festa de formatura. Amor que gera vida. A conferência Amor que gera vida. Daqui a um ano, a nossa festa vai ser a festa de formatura de outros alunos, mas vai ser principalmente a festa de celebração, de agradecimento, de multiplicação pelas almas que cada RG vai ganhar. Então, lá, no ano que vem, daqui a um ano, lá no culto nós vamos ter a parada, e vai entrar o RG de Ana, celebrando lá com seus 30 discípulos, que já vão ter sido 2 células lá pintadas de azul, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai entrar a célula do irmão Renato lá com seus 40 discípulos, vai ganhar o Santo Amaro, o irmão Renato, juntamente com os irmãos aí, vai ganhar o Santo Amaro em nome de Jesus Cristo, pintando de preto e branco, porque é galo então, louco. Dar benção. Galo louco, né, irmão Renato? Vai, aleluia! Tá amarrado! Os irmãos de Hermidinho, em nome de Jesus, vai ter uma célula no Baixão e uma célula em Hermidinho, um RG no Baixão, você entrar celebrando o Vale do Sol, vai ver a luz, para a glória de Deus, os irmãos do Eldorado vão ver a luz. Então nós vamos celebrar, irmãos, comemorar nosso congresso do ano que vem, na mesma data, lá em setembro, vai ser para comemorar as almas que Deus nos deu. Comemorar as almas que Deus nos deu. Enquanto a igreja não ganha almas, irmãos, nós temos muito que celebrar, mas nós teríamos muito mais que celebrar se as igrejas ganhassem almas, se a nossa igreja ganhasse almas. Então, eu tenho muitas promessas para agradecer a Deus, mas existem outras promessas que eu tenho que louvar, ganhar almas para Jesus. Amém, amados? Amém? Amém. Amém, pastor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Os irmãos querem acrescentar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Corrigir também, vai, né? Que corrige. Falei besteira, tem que corrigir. Não? Então, vamos recapitular os avisos. Os irmãos receberam um cartãozinho, coloca os nomes e orem para as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Segundo aviso, essa semana é semana de reunião. Opa, fala, Ana. Ana levantou a mão, fala, Ana. Ou digita, né? Os encontros que terão na semana. Pode falar, sim. É só isso? Tem mais alguma vez? Então, muito bem. Irmãos, vamos lá. Os encontros que terão na semana. Já vou falar disso. Então, voltando à lógica. Recebeu o cartãozinho, orem pelas pessoas, em nome de Jesus. Essa semana é semana de encontro. Então, o RG do irmão Renato, tá faltando a imagenzinha, viu, irmão Renato? Fotinho, viu? O RG do irmão Renato vai se reunir amanhã, 7h30, né, irmão Renato? Sim ou não? Sim ou não, irmão Renato? Sim, pastor. 7 horas eu acho que é um horário melhor. 7 horas. Então, 7 horas, amém. Depois, o meu meio de 7 horas, um dos irmãos não dá conta de chegar, mas se todo mundo concordou, a célula dos irmãos é autônoma, se dá, beleza, amém. Ok, a célula de Ana é quinta-feira, né, Ana? Quinta-feira, sim? Que horas? 7h30, 8 horas? 7h30, 8 horas? 7h30, ok. A minha célula não vai se reunir, porque a nossa é terça-feira também, 7h30, 8 horas nós vamos definir. Por quê? Por motivos óbvios, né, irmão? E do irmão Enos e do irmão Taká, que vai se reunir. Reúnam. Primeira questão, principalmente oração. Orem. Pelo menos meia hora, irmãos. Orem. Segunda questão, defina uma data que vai multiplicar. Amanhã não. Terminou o ciclo de RGs, tem que ter as datas. Então, nós sentimos de Deus que nós vamos prosperar o nosso RG com 6 meses, com 7 meses, com 1 ano. Amanhã tem que sair a data, e essa data vai nos perseguir
até alcançarmos ela. O nosso irmão Ricardo de Ermidinha e a irmã Ellen, vocês vão se reunir no sábado, né, irmãos? É no sábado à tarde? Pastor, porque nós estamos vendo direitinho, porque aqui na semana é mais difícil, né? Porque ele sai todo dia à noite, né? Amém. Aí, É mas ótimo. a gente tá vendo aqui o dia que der na semana, a gente reunir também. Né? Não, é o melhor dia, mas tem que ser constante para ter referência. Os irmãos, se for sábado, amém, glória a Jesus. Ok? Muito bem. Ok. Fez isso, irmãos, orou, definiu a data, aí os irmãos podem conversar, pode trazer uma palavra. Os próximos vão ter uma estrutura, certo? Ok. Outro aviso, essa semana sai as camisetas, nós vamos procurar um lugar com o melhor preço para as nossas camisetas, em nome de Jesus Cristo. E na semana que vem, nós vamos tentar fazer o RG fisicamente, presencialmente. Para quê? Para que a gente tenha uma simulação real de tudo acontecendo. Ok? Muito bem. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. No mais, só nos resta orar e agradecer a Deus por esse momento. Os irmãos não cansem de orar uns pelos outros e pela minha vida. Certo? Certo, mano? Ok. Glória a Jesus. Amém. Os secretários, não esqueçam de repassar esses avisos para os seus grupos, respectivos grupos, tá bom? Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus. Algum pedido específico de oração, irmãos? Nessa noite, há um pedido específico de oração nessa noite? Ninguém tem pedido específico de oração? Amém. Glória a Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor. Pai das luzes, graças te dou por esse momento, Pai. Muito obrigado por estar com os meus irmãos. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cobre-me com teu sangue. Purifica-me, Senhor. Me ajuda, Pai amado Senhor, a te servir cada vez melhor. Ajuda os meus irmãos a te servir cada vez melhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a evangelizarmos, a cuidar das almas que o Senhor nos dará. Nos ajuda a fazer discípulos, Pai, e festejar como há festa no céu, quando o pecador se arrepende. Faz de nós, Pai, discípulos maduros, sedentos pelo Senhor, pela tua vontade, dispostos, Pai amado, a abandonar tudo, a cada dia, a cada instante, por amor ao Senhor. Dai-nos a tua graça e a tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Eu vou parar de gravar aqui, para a gravação. Vamos